Então, hoje vou falar contigo sobre uma questão que tem a ver aqui com a parte financeira e com a mentalidade financeira e com o nosso subconsciente em relação ao dinheiro, que normalmente se apelida de termostato financeiro. E o que é isto? Basicamente é um teto máximo de dinheiro que nós nos sentimos confortáveis a ter, a gerir, ou seja, imagina, há pessoas que têm este teto no negativo, são aquelas pessoas que vivem constantemente com dívidas e às vezes até podem ter um grande aporte de dinheiro, mas depressa voltam a ter dívidas. Há aquelas pessoas que se sentem confortáveis com o zero, ou seja, que chegam ao fim do mês e ficam a zeros, ou até antes do fim do mês ficam a zeros. E depois temos os outros níveis, aquelas pessoas que se sentem confortáveis com os três dígitos, tipo 500, 600, 800 euros, outras com 4, de 1000 até 9000, né? E dentro desse patamar tem vários perfis, outros com 5 dígitos, e depois mesmo nas pessoas muito ricas, tem aquelas que são milionários, tem os bilionários, que são ainda menos, né? Portanto, tem a ver aqui com o valor que nós inconscientemente nos sentimos confortáveis para gerir, para ter na nossa vida. Por exemplo, há dados que mostram que cerca de 70% das pessoas que ganham a lotaria, ao fim de 2 anos, voltam ao ponto em que estavam ou, inclusive, ficam abaixo do ponto onde estavam. Portanto, isto, e é aquela velha máxima que às vezes fala de devia-se distribuir o dinheiro por toda a gente igual. Mas, na realidade, ao fim de algum tempo, o dinheiro ia voltar a ser redistribuído para os mesmos. Porque não é uma questão do dinheiro em si, é uma questão da mentalidade e do nosso subconsciente em relação ao dinheiro, das nossas crenças, dos nossos medos, dos nossos padrões. É lógico que toda a gente queria ter mais dinheiro, não é? Se o teu termostato está nos 1000 euros ou nos 900 euros, tu logicamente gostarias de ter mais, toda a gente quer ter mais dinheiro. Uhum. Mas no nosso subconsciente, o que é que acontece? Podem haver medos em relação ao dinheiro. Por exemplo, se nós achamos que para ter mais dinheiro temos que abdicar de outras coisas, de certa forma vamos nos sabotar para não fazer o que tem que ser feito para conseguir esse dinheiro, não é? Porque não nos sentimos confortáveis em gerir, temos receio, por exemplo, aquela crença que também vem muito da nossa educação, não é? Tipo que se tiveres muito dinheiro, os interesseiros, os abutres, vêm até ti e depois tu não vais saber quem são os teus amigos verdadeiros, porque as pessoas só se vão aproximar de ti pelo dinheiro. É dinheiro. É? Uhum. Portanto, todas estas questões influenciam depois o quanto nós nos sentimos confortáveis a ter na nossa vida. Portanto, uma das formas de saber qual é o teu termostato, o teu teto financeiro, é realmente ver normalmente qual é o dinheiro que tens na conta, que é esse dinheiro que neste momento é o teu teto financeiro confortável. Uhum. E quando tens abaixo, de certa forma, tens uma série de comportamentos que te ajudam a chegar àquele ponto, mas também quando, por exemplo, recebes um dinheiro extra, ou surge um imprevisto e tu tens que o gastar, ou arranjas ali alguma coisa para gastar o dinheiro e volta mais ou menos tudo ao mesmo, certo? Sim, Também sentes isso no teu dia a dia, que há sim, ali aquele valor que parece que, por mais que faças, parece que não sai dali. Porque mesmo quando exatamente. consegues ganhar mais um bocadito, ou até recebes, imagina, um subsídio de férias ou caraças, acontece qualquer coisa e de repente volta tudo mais ou menos ali ao patamar. Pronto, Onde estava. Uhum. exatamente, por isso é que se chama termostato, porque mesmo quando há um desvio para cima ou um desvio para baixo, há sempre, aquilo volta sempre ali ao padrão, que é como normalmente com a temperatura, não é? Tipo, se tens ali uma temperatura de 18 graus, mas de repente abres a porta e entra calor, pá, vai aquecer, mas depois, ao fim de algum tempo, vai voltar ali aos 18, porque é a temperatura que está programada e a máquina ajusta-se para equilibrar a temperatura do ar. Uhum. Portanto, isto vem, e é por isso que mesmo as pessoas que começam negócios paralelos, que trabalham mais, pá, parece que fazem, mas nunca conseguem ter mais dinheiro. Porque é a mesma coisa com as dívidas, aquelas pessoas que têm esforço para sair das dívidas, mas acabam sempre por voltar. Ou porque o carro tem um acidente e eles têm que gastar dinheiro, ou porque isto, ou porque aquilo, há sempre razões. Por isso, o segredo para conseguirmos ter mais dinheiro não é só fazermos mais, porque se fosse fazermos mais, todas aquelas pessoas que trabalham tipo 12 horas por dia estavam ricas, e na realidade isso não acontece, não é? É para além da ação, que é importante, porque nós efetivamente precisamos de fazer alguma coisa, não é? No plano físico, é trabalhar aqui a nossa mentalidade. Então, o primeiro passo é descobrir qual é o teu termostato financeiro, qual é ali o valor que tu te sentes confortável a ter. E depois o segundo passo é ir mais fundo, é perceberes, ok, o que é que me está aqui a limitar para não conseguir ter mais? E isto vem, lá está, como há bocado falaste, da infância, perceber quais são as nossas memórias com o dinheiro.
Se, por exemplo, nós víamos os nossos pais a discutir muito por causa do dinheiro, logicamente isso gera ali algum desconforto em relação ao dinheiro, ou porque temos medo do dinheiro, ou porque temos medo de ter muito dinheiro, ou porque não gostamos do dinheiro, não é? Porque ouvimos a dizer que o dinheiro é mau, que o dinheiro traz o pior das pessoas ao de cima. Portanto, fazer um apanhado de todas essas crenças, não é? Que nós fomos ouvindo na nossa infância e também das situações em relação ao dinheiro. Por exemplo, se tu querias qualquer coisa, pedisses qualquer coisa aos teus pais, o que é que eles te diziam? Como é que era, como é que se falava de dinheiro em casa? Como é que eram as emoções predominantes em relação ao dinheiro na tua infância? Percebes? Porque isso tudo está enraizado. E são essas raízes, não é, que estão lá no subconsciente que condicionam depois todo o nosso comportamento e tudo aquilo que nós nos permitimos receber. Porque efetivamente, quem acredita na abundância, o dinheiro existe, a abundância existe. Agora, nós só recebemos até ao ponto em que nos permitimos receber. Aquela questão que estávamos a falar do poupar, poupar, poupar e não gastar, o ter medo de gastar dinheiro. Tudo isso influencia o teu termostato, influencia o dinheiro que tu permites vir até ti, influencia a tua atitude perante o dinheiro, não é? Aquela questão de que existe muito de ter um trabalho estável versus tipo apostar em alguma coisa que te possa dar mais retorno, mais dinheiro a longo prazo, não é? Aquela questão da segurança, do não vou deixar este ordenado porque, porque senão depois vou para o teu negócio e não vou ter dinheiro, depois como é que eu vou pagar as contas? Tudo isso, pois cada pessoa tem que fazer o seu levantamento e perceber realmente quais são as crenças, para quê? Para depois desconstruir essas crenças. Ou com provas de pessoas que vivam o contrário, não é? Pessoas, por exemplo, eu quando era pequena ouvia muito que, e fiquei muito com a ideia durante muitos anos, que as pessoas que tinham muito dinheiro eram mais pessoas. Então, logicamente, se eu achava que as pessoas que tinham muito dinheiro eram mais pessoas, e eu não queria ser uma pessoa que tem muito dinheiro, porque eu quero ser uma boa pessoa. Para mim é importante ser considerada uma boa pessoa e eu achar-me uma boa pessoa. E isso durante muito tempo bloqueou-me imenso. Outra coisa tipo, outra coisa que me bloqueava até foi mais na questão de precificar os meus serviços, era tipo, como eu tenho um trabalho que ajuda pessoas, eu devia trabalhar de graça, porque cobrar por esse trabalho é mau. São crenças que vinham associadas do meu crescimento. Outra crença, tipo, como o meu pai falava muito mal dos ricos, criticava muito os ricos, não é? Tipo, e as pessoas tinham dinheiro, ou depois aquela coisa de, porque tem muito dinheiro é porque roubou, é porque é ladrão. Só se tu fores ladrão é que tens muito dinheiro. Isto não faz a minha experiência. Então, tipo, se o meu pai não gosta das pessoas ricas e acha que as pessoas ricas são mais pessoas, então eu, inconscientemente, no meu subconsciente, eu não quero ser rica. Porque eu quero que o meu pai goste de mim. Isto é tudo muito lixado, não é? Mas isto está lá e só volta-nos aqui no presente. Porque estas Exatamente. coisas, se nós não formos lá ao fundo às raízes da situação e desconstruirmos tudo isto com base no nosso entendimento atual, não é? Porque muitas vezes nós estamos a viver nessas crenças e nessa programação com base na mentalidade, entre aspas, não é? Do entendimento de uma criança de 5 ou 6 anos. Nós agora já temos outra capacidade de questionar, racionalizar e fazer o trabalho para substituir estas crenças. Mas isto para perceber que efetivamente estas coisas, não é? Condicionam-nos. Porque se os nossos pais acham que os ricos são mais pessoas e passaram a vida a criticar os ricos, nós, que o nosso maior desejo enquanto seres humanos é ser amados e aprovados pelos nossos pais, de certa forma vamos não querer, queremos ficar, mas lá no fundo não queremos, porque temos medo de não ser amados pelos nossos pais, não é? Sim, ou às vezes quando se diz, o dinheiro põe as pessoas loucas, fazem. Sim, sobe-lhes à cabeça. Sobe da cabeça. Ou tipo, para teres muito dinheiro, tens que trabalhar muito, Trabalhar muito. Sim. não é? Que foi que eu presenciei muito isso, tipo, que o meu pai trabalhava muito, tinha 2 trabalhos para conseguir ter dinheiro para nos dar as condições de crescimento que nos deu e tivemos, não posso queixar, tivemos boas condições, mas efetivamente isso depois leva-nos às vezes a entrar naquele ritmo de vou trabalhar tipo 10, 12 horas por dia para ganhar dinheiro. E E às depois, vezes isto às crianças, hum, o teu pai onde é que está? Está a trabalhar, está a ganhar dinheirinho. pois, exatamente, sim. Eu vejo isso que a minha mãe Desde agora miúdos. diz isso à minha filha, né? Coitadinha, ela ainda é bebê. A minha mãe diz isto, eu também não a corrijo porque, pronto, não vou entrar aqui em fricção. Mas efetivamente, a mãe vai trabalhar, tem que ganhar dinheiro para a comidinha, né? Tipo, Pois, é são, isso. são pormenores, mas que Já efetivamente, desde novinhos, eu sim. lembro-me de pequenino ouvir isso. E depois, eu, ainda hoje estava, por acaso, estava a ouvir um vídeo também aqui para me preparar para falar sobre isso. E lá no vídeo o senhor dizia, tipo, efetivamente a propósito disso, os pais estão a trabalhar
para poder te dar as condições de vida, não é? Mas então se eles estão a trabalhar não tem tempo para nós. Não tem tempo para nós, tipo, é como nós pensámos que o dinheiro é que nos está a roubar, entre aspas, os pais. O nosso tempo. Exato, o tempo com os nossos pais. E de certa forma criámos ali uma certa repulsa, tipo, uma certa revolta perante o dinheiro, né? Porque tipo, meu pai está a trabalhar porque tem que ganhar dinheiro e porque tem que ganhar dinheiro não pode estar comigo. Então está, tipo, muito tempo ocupado e não está comigo. E depois da forma de que cada criança vivencia o amor, não é? Porque cada criança tem a sua forma de. Cada pessoa tem a sua forma predominante de vivenciar o amor, mas se for uma daquelas pessoas que precisa efetivamente de tempo, né? Que o tempo é a forma principal de amar e se sentir amado, essa criança, se o pai ou a mãe não têm tempo, então não se vai sentir amado, não é? Portanto, tudo isto é uma coisa bastante profunda, por isso é que a maior parte de nós quer ganhar mais dinheiro e não consegue, porque só trabalhamos no plano físico, no plano de fazer, tipo, eu vou implementar esta ideia, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, mas não percebemos onde é que está a raiz que nos condiciona. E muitas dessas coisas têm a ver efetivamente com isto, com as crianças, com as vivências que temos em relação ao dinheiro, pessoas que tiveram até vivências mais extremas, às vezes não ter dinheiro para comer, ou tipo, não ter dinheiro para, sei lá, iogurtes, não é? A minha mãe, quando era mais nova, tipo, não era como é agora. Nós tivemos uma infância muito boa, mas no caso, por exemplo, da minha mãe, ela não tinha, não era não estavam a morar debaixo da ponte, né? Mas não era uma família abastada que podia comprar tudo que quisessem para comer. Então havia determinados momentos em que se comprava aquelas coisas que não se comprava no resto do ano, e até às vezes eram as prendas, tipo prendas de Natal ou prendas de aniversário. Portanto, nós temos estas vivências, há pessoas que têm vivências mais extremas, depois também há pessoas que têm as vivências de gasto, por exemplo, ao oposto, não é? Aquelas famílias que gastavam tudo o que tinham, não é? E depois os filhos acabam por esbanjar e nunca conseguem ter dinheiro. Sim, sim. Portanto, e de certa forma é no outro patamar, não é no outro nível, mas também não tem uma relação saudável com o dinheiro. É tipo, chapa ganha, chapa gasta, como infelizmente há muita gente também é assim. Não é? Depois há outras pessoas que têm muito medo de gastar porque lá está, têm medo de ficar mal, de precisarem do dinheiro e depois ele não surgir, não é? Tipo, medo de, sei lá, aqueles medos super negros e inconscientes de que se nós gastarmos o dinheiro a chegar abaixo da ponte, que quase no fundo às vezes a nossa atitude, não é? A nossa atitude, a nossa parte emocional quase que sente isso, não é? Quase que é um medo extremo, quando na realidade dificilmente isso acontece, não é? Se tivermos uma rede de suporte. Mas na realidade, pronto, é isto. Aqui esta questão das crenças. Depois outra coisa que também tem a ver com o termostato tem a ver com o merecimento. Portanto, temos estas crenças, e o merecimento também está associado às crenças. Também temos crenças de merecimento. Mas o merecimento é nós acreditarmos que merecemos aquela quantia de dinheiro. Né? E outra coisa que também tem a ver com as crianças e com esta questão de nós acreditarmos que, por exemplo, acreditarmos que conseguimos gerir esta quantia de dinheiro, não é? Porque às vezes para nós imaginar, hum, sei lá, falando ali nos 300 e tal mil euros, imaginar essa quantia de dinheiro, tipo, não, uma coisa é gerirmos 1000 ou 2000, outra coisa é 300 mil, não é? Às vezes também pode dar medo, sentirmos que não temos capacidade para lidar com esse dinheiro, termos medo de ter tanto dinheiro, por incrível que pareça, não é? Mas efetivamente isso existe, esse medo, porque da mesma forma que há medo do fracasso, também há muito medo do sucesso. E eu não sei qual é que é pior, não sei qual é que é mais predominante. Portanto, esta questão também de termos medo de não saber gerir, medo que esse dinheiro nos possa trazer coisas más, aquela questão, ai, dinheiro não traz felicidade, né? E aquela questão, tipo, aquelas comparações estúpidas que fazem, tipo, como tipo, comparar dinheiro e amor, por exemplo, ou comparar dinheiro e saúde. É tudo Ah, necessário, sim. não é? Tipo, uma vez ouvi um mentor qualquer que disse, não me lembro agora do nome dele, mas acho que foi o T.R. Becker, que disse, tipo, comparar o que é mais importante, dinheiro ou saúde, ou dinheiro ou amor, é como comparar o que é mais importante, o braço esquerdo ou o braço direito, tipo, não comparas, não Exatamente. é? Tipo, tu não comparas, tu se gostas do braço direito, o braço esquerdo não presta. Não, tu precisas dos dois, por isso é que nós temos os dois, como temos as duas pernas, não é? Também ninguém diz qual é a Exatamente. perna mais importante, a esquerda ou a direita. Então, porque é que as pessoas pegam nessas comparações absurdas e de comparar, tipo, ah, o dinheiro ou o amor, ou o dinheiro ou a saúde, ou tipo, ou o dinheiro não traz felicidade. E às vezes até nos fazem, tipo, sentir mal E o por dinheiro não ter. compra saúde. Exatamente, mas isso, olha, atenção que o dinheiro ajuda em tudo. A verdade é essa, se nós desconstruirmos as coisas, efetivamente o dinheiro não compra saúde, mas ajuda quando estamos doentes, porque temos Sem mais poder de dúvida. escolha, não é? E se tivermos muito dinheiro e até temos uma doença grave, podemos ir ao estrangeiro fazer um tratamento XPTO, não é? Portanto, o dinheiro não compra saúde, não, mas ajuda se estivermos doentes, não é? O dinheiro não compra a felicidade, porque efetivamente há muita gente rica que também não é feliz.
Mas se tu trabalhares o teu interior e tiveres dinheiro, podes expandir a tua felicidade muito mais, não é? E Ah, podes claro ajudar que os sim. outros, não é? Porque, mas depois também se cria aquela ideia que as pessoas ricas são egoístas e só querem saber delas. Quando há muita gente rica que ajuda muita gente e cria muitas associações que ajudam pessoas, não é? Pessoas e causas. Portanto, é também desconstruir um bocadinho isso, mas isso vem e está mesmo muito enraizado em nós. E depois a questão do merecimento, que é sentirmos que realmente merecemos ter muito dinheiro. Sabermos o nosso valor. Sabermos que merecemos, tipo, ter coisas boas na vida, não é? E seja o que for que significa para cada um, porque para uns é ter carros, para outros é ter viagens, para outros é ter uma casa super confortável. Portanto, ter coisas boas não é igual para toda a gente. Não é? A gente pode ter muito dinheiro e gostar de comprar roupas de marca. A gente pode ter muito dinheiro e não ligar a roupas de marca e até anda com roupas de 5 ou 10 euros, mas valoriza outras coisas. E o dinheiro é isso, dá-nos liberdade para podermos fazer as nossas escolhas. Mas pronto, esta questão do merecimento também é muito profunda, porque tem a ver também com as crenças que vêm da infância, não é? De sentirmos que merecemos, de sabermos o nosso valor, de confiarmos em nós, de gostarmos de nós, para estarmos abertos a receber. Tipo, isto é a mesma coisa. Eu tinha muitos problemas em receber prendas, eu ficava muito tipo, não sabia como reagir e às vezes até me sentia mal se as pessoas me dessem prendas caras. Mas eu depois aprendi a receber. Saber receber prendas, tá, é um primeiro passo para sabermos receber outras formas de abundância na nossa vida. Porque eu era até uma pessoa que não gostava muito de dar, mas depois não sabia receber as coisas. Tipo, parece que me sentia mal se as pessoas me dessem prendas caras. Tipo, para que estar a gastar tanto dinheiro comigo? Era o que eu pensava. E isso tinha a ver com a questão do merecimento, com a questão tipo, de me sentir merecedora daquele valor, daquela prenda. Isto é mesmo é uma cena um bocado marada, mas é a realidade. Né? Portanto, esta questão do termostato tem a ver com isso, com a questão das crenças, tem a ver com a questão do merecimento, e depois também tem a ver outra forma de alterar aqui o nosso termostato é também começarmos a lidar com pessoas cujo termostato seja um bocado mais alto que o nosso. Porque assim, essas pessoas têm pensamentos diferentes, porque o termostato delas é diferente do nosso, né? E se é mais acima, então nós, se lidarmos com essas pessoas, convivemos com essas pessoas, temos o poder de ser influenciados por elas, de perceber como é que elas pensam, de perceber o que é que elas fazem, como é que elas lidam com os desafios, como é que elas lidam com as contas, como é que elas lidam com os negócios, para aprendermos, não é? E percebermos outra realidade, porque se nós só estivermos no nosso meio, as conversas vão ser as mesmas, o padrão de pensamento é o mesmo, então reforça cada vez mais o mesmo padrão, as mesmas crenças, os mesmos bloqueios em relação ao dinheiro. E quase que nos parece impossível ter mais, porque toda a gente à nossa volta está ali, naquele padrão, percebes? E quando nós começamos a conviver com outras pessoas que têm mais que nós, e aqui falando da questão financeira, um bocadinho mais do que nós, primeiro abre-se horizontes, porque se aquelas pessoas conseguem e nós começamos a perceber que elas são pessoas normais como eu e tu, não é? Começa a abrir ali uma possibilidade. Bem, se aquelas pessoas conseguem, se calhar eu também posso conseguir. Né? Uhum. Torna-se mais real, torna-se mais palpável, mais concreto. E depois aprender com elas. Lá está, aprender como é que elas pensam, como é que elas agem, o que é que elas fazem, o que é que na cabeça delas, na mentalidade delas é diferente, na vida delas, para lhes permitir ter um termostato em vez de ser de 20 mil por ano, ser de 50 mil por ano. Portanto, são aqui três sugestões que são profundas de trabalhar, isto não é uma coisa que se trabalha de um dia para o outro, mas que se pode começar Sim. para realmente trabalhar aqui esta questão do termostato financeiro. Depois existe também outra que deve ser feita associada a essas, principalmente à questão das crenças e de desconstruir as crenças e trabalhar o merecimento, que é a questão da visualização e da meditação para ajudar aqui na parte do subconsciente. Porquê? Porque nós passamos muito tempo a visualizar, mas normalmente nós visualizamos os piores cenários, não é? Nós visualizamos aquilo que tememos, aquilo que temos medo que aconteça, que não queremos que aconteça. Mas podemos usar esse poder de visualização a nosso favor e imaginarmos e visualizarmos aquilo que queremos que aconteça e sentirmos-nos como nos iríamos sentir caso essas coisas boas acontecessem. Ou seja, permitirmos-nos imaginar todas essas coisas boas. E claro, depois, efetivamente, tal como eu disse, o dinheiro pode cair do céu, não é? Pode acontecer que surja alguma situação que nos faça ganhar dinheiro do nada. Mas associado a todo este trabalho mental, é preciso a ação. Mas não significa que seja uma ação até à exaustão, não é? Porque se entrarmos numa ação até à exaustão em busca de ganharmos dinheiro, já estamos novamente num padrão de escassez. Ou seja, é uma ação alinhada. Uma ação alinhada
e depois quando nós começamos aqui a trabalhar esta questão do inconsciente, não é? Do subconsciente, começam a surgir oportunidades, pessoas novas que nós conhecemos, parcerias, convites para negócios, para projetos, oportunidades de trabalho diferentes que nos vão permitir ganhar mais. Portanto, ou oportunidades que nos permitem poupar dinheiro, não é? As coisas surgem na medida em que nós também vamos limpando as raízes que estão ali a bloquear todo o processo. Portanto, depois vão surgindo oportunidades que nos vão permitir fazer coisas alinhadas para conseguirmos aumentar o nosso termostato financeiro, o nosso valor que é confortável termos na conta. E a cada nível que subimos, temos que trabalhar. Porque se nós estagnamos ali, e atenção, podemos chegar a um nível que estamos confortáveis e está tudo bem. Não é? Não precisamos estar sempre a subir, a subir, a subir. Cada um tem o seu nível confortável e uma pessoa que imagine que ganha ou que tenha na conta 10 ou 20 mil euros, tipo, tem ali, tipo, normal todos os meses, se calhar a maior parte de nós ficaria muito feliz. Ou seja, nem toda a gente tem que querer ganhar milhões. E está tudo bem. Mas efetivamente, a cada nível que queremos subir, vamos ter que trabalhar essas crenças. Vamos ter que retirar as raízes das crenças que estão ali a sabotar o processo para podermos progredir. É um exemplo que também já ouvi e que acho muito interessante, que é como se fosse um jogo de computador, não é? Ou um de telemóvel, tem os vários níveis. E no fim de cada nível, entre aspas, temos que lutar contra o monstro, ou o que seja, não é? E todos os níveis para subirmos, temos sempre alguma coisa que temos sempre que trabalhar alguma coisa em nós para podermos continuar a crescer e a evoluir. Seja nessa vertente financeira, seja noutras vertentes. Mas aqui falando especificamente disso. Uhum. Faz sentido, Mónica? Sim, sim, todo sentido. Pronto, agora isto é um trabalho constante, não é? E é um trabalho de trazer ao de cima essas crenças e depois trabalhar para as desconstruirmos. E Exatamente. podes, por exemplo, já que é algo que tu queres também trabalhar em ti, se tu quiseres fazer um apanhado das crenças que te vão surgindo, escrevê-las mesmo, e depois Sim, na próxima sessão podemos falar sobre elas, porque elas são muito repetitivas, são muito comuns a grande parte de nós, não é? E podemos trabalhar para as desconstruir aqui em conjunto. ok. Na próxima sessão que tu vieres, que não é para a semana, mas quando vieres, Sim, podes trabalhar, que assim podemos desconstruí-las e já vamos fazendo um bocadinho desse trabalho. ok, ok. Está bem? Sim, é um trabalho Alguma mais dúvida? profundo. Sim. Não, Ok. percebi, esclarecida. Boa.